os neurônios que estão obtendo as informações táteis dessa região, a gente vai encontrar o seguinte: não é um único neurônio que está inervando toda essa parte. Essa parte está sendo inervada por vários neurônios. E cada neurônio responsável por perceber o tato nessa área, ele é como se fosse o chefe de uma determinada regiãozinha da sua pele. Então essa regiãozinha, ela é representada, olha o termo, pessoal, ela é representada por este neurônio aqui. Então, tudo que acontecer sobre esta superfície vai ativar aquele neurônio lá. E esse é o conceito do campo receptivo. O campo receptivo nada mais é do que essa área que é representada por um neurônio sensorial. Na realidade, pessoal, é um pouquinho mais complexo que isso, né? Basicamente, a gente poderia dizer que o campo receptivo é uma área que você consegue discriminar ela independentemente de outras áreas adjacentes. Por quê? Porque, em última instância, olha o que acontece de fato com a gente. Cada pequena regiãozinha dessa é inervada por esses neurônios sensoriais. Então, esse inerva esse. Esse vermelhinho inerva essa área em destaque, e assim por diante. Mas olha o que pode acontecer. Pode acontecer que todos esses neurônios dessa região toda aqui se projetem para um único neurônio. Então, imagine se fosse uma continuação aqui, ó. Todos esses neurônios se projetam para este único neurônio aqui. Como chama isso, para começar, pessoal? Então, o nome que a gente viu na aula passada é convergência. O que é a convergência do sinal neural? É, na realidade, vários neurônios convergindo a informação para um único, por exemplo. Isso significa que, se eu estimular essa parte de cima aqui, pessoal, embora apenas este neurônio sensorial primário vai ser ativado, na hora que eles repassam essa informação para o seu sistema nervoso central, esse neurônio vai transmitir para esse aqui. Agora, se você aplicar um estímulo sobre essa outra parte, esse neurônio vai transmitir, por exemplo, para esse mesmo. Qual é o resultado disso? Qualquer coisa que acontecer sobre essa área vai ativar um único neurônio no seu sistema nervoso central. E isso faz com que, pessoal, o seu campo receptivo na prática seja grande desse tanto. Qualquer coisa que acontece sobre isso vai ser sentido como uma coisa unitária. Ou seja, se um alfinete picar aqui ou aqui, você não vai conseguir discriminar exatamente se foi aqui ou aqui. Porque toda essa região na sua mão está sendo representada por um único neurônio no seu sistema nervoso central. E é mais ou menos isso que acontece. Você vai ter áreas do seu sistema nervoso central que tem uma representação mais detalhada. E você vai ter áreas que tem uma representação mais específica. Vocês vão ver que logo depois do intervalo o professor vai demonstrar isso para vocês. Então é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma habilidade sensorial muito grande aonde? Na pontinha dos dedos. Então, na pontinha dos dedos, eu vou avançar um pouquinho aqui, eu já volto um segundinho. Ó, na pontinha dos dedos, você tem pequenos campos receptivos. Isso permite com que, se você aplicar um estímulo próximo, você, por exemplo, 2 lápis, vocês consigam discriminar muito bem aonde esses lápis foram aplicados. Então você precisa dizer, foi 1 ou 2 toques na pele, onde ocorreu esses toques. Em algumas áreas do seu corpo, por exemplo, nas costas, o que acontece? Se você aplicar esses mesmos 2 estímulos, incrivelmente você não consegue discriminar se foi 1, 2 ou 3, por quê? Você tem campos receptivos grandes. Então, pessoal, em última instância, o que o professor está dizendo para vocês é o seguinte: que em cada região do nosso corpo, vamos pensar na pele, né? Você vai ter áreas que os campos receptivos são grandes e você vai ter áreas que os campos receptivos são pequenos. As áreas de grandes campos receptivos são áreas que você tem uma menor capacidade de discriminação sensorial.
Ou seja, você não consegue discriminar com clareza, né, onde o estímulo aconteceu na sua pele. Enquanto em determinadas regiões, como na pontinha dos dedos, nos lábios, você tem campos receptivos pequenos. Isso permite que, se um estímulo é aplicado aqui e outro é aplicado aqui, você consegue discriminar eles no seu sistema nervoso central. E isso vale, como eu falei, para todas as modalidades sensoriais. Tá? Eles têm, cada neurônio sensorial, ele obtém informação de um determinado espectro, por exemplo, de um determinado campo visual do seu olho, ou determinada parte da pele, ou uma determinada frequência sonora, e assim por diante. Tá? Então, campos receptivos permitem que você discrimine onde estão as coisas e você tem uma representação dessa área no seu cérebro. Seria mais ou menos o seguinte, né? Não sei se isso ficou muito claro para vocês, mas a gente explica com mais clareza aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte: vocês têm uma determinada, vamos imaginar aqui, isso aqui é um pedaço, por exemplo, deixa eu desenhar melhor, né? Essa é a mão do sujeito, pessoal. Então vamos imaginar o seguinte: a mão do sujeito, ela tem várias regiões. Você tem esse dedo, você tem esse dedo e você vai ter esse terceiro dedo. Lá no seu cérebro, é como se você tivesse uma regiãozinha, um pontinho representando esta área, um outro pontinho representando esta área e um outro pontinho representando essa área, né? Isso significa que, se eu vier aqui e estimular esse pontinho, você vai sentir o que acontece nesse dedo, por exemplo. Então, cada área do seu corpo, cada parte do seu corpo está representada no seu cérebro. E na realidade, essas áreas elas estão representadas conforme o tamanho do campo receptivo, né? Isso significa que, na realidade, o que você representa na prática não é necessariamente um dedo, mas são os campos receptivos do dedo. E eu garanto para vocês que a gente tem centenas de campos receptivos no dedo. Isso significa que um único dedo, lá no seu cérebro, você consegue discriminar aquilo que acontece no dedo em centenas de partes dele. Porque você vai ter centenas de campos receptivos representados no seu cérebro, né, representando esse único dedo. Por isso, se alguma coisa picar a parte de trás do seu dedo, você sente. Se alguma coisa picar a parte da frente, você sente. Se alguma coisa picar a ponta, você sente. Se alguma coisa picar a parte daqui final do seu dedo, você sente. Então, por que você precisa sentir cada coisinha que acontece em diferentes regiões do seu dedo? Porque você tem essas representações no seu cérebro. Agora, lá no seu cérebro, você também tem a representação das costas? Claro que tem, você sente um toque nas costas. Só que, o que vai acontecer? Para as costas, você tem um número pequeno de campos receptivos. Isso faz com que, eventualmente, um inseto que pouse sobre as suas costas, você não consegue discriminar exatamente onde ele está. Ele está mais para cá ou mais para lá, você não sabe dizer. Porque nas costas você tem um campo receptivo muito maior. Então, pessoal, cada região do seu corpo você tem um tamanho de campo receptivo distinto. A via de regra é, regiões que você tem muita capacidade sensorial, você tem campos receptivos pequenos. Em regiões que você tem uma baixa capacidade sensorial, ou seja, de discriminar estímulos próximos, você tem campos receptivos grandes. E como que o seu sistema nervoso processa isso? Na realidade, você tem todo um processamento bastante complexo, que envolve, por exemplo, inibições de um campo receptivo vizinho para outro. É mais ou menos o seguinte, olha só, você tem 3 neurônios sensoriais, cada neurônio sensorial, ele ocupa a inervação de uma determinada região da sua pele, tá? Então, tudo que acontecer nessa bola
será representado por este neurônio sensorial. Só que na prática, o que você tem? Normalmente vários neurônios sensoriais primários convergindo para um único neurônio de segunda ordem aqui. Então, pessoal, é mais ou menos o seguinte: tudo que acontece nesse espaço aqui, que é inervado por esses 3 neurônios, será representado por esta célula aqui. Se você tocar aqui em cima, esse neurônio dispara potenciais de ação. Se você tocar aqui embaixo, ele dispara potenciais de ação. Então, ele representa todo esse espaço. Mas ele não precisa discriminar exatamente se o estímulo foi aqui ou aqui ou aqui. Ele discrimina o que, pessoal? Tudo o que está acontecendo, por exemplo, nesse espaço em vermelho. Agora, olha só, pessoal. Se esse neurônio representa o que está no espaço em vermelho, a pele é contínua. Então, isso significa que o restante da pele tem que ter outros campos receptivos. E é exatamente isso que acontece. Quando você vai tentar fazer um desenho de campo receptivo, você vai ver que os campos receptivos, embora eles tenham uma certa intersecção, cada bola dessa seria como se fosse um campo receptivo. E na realidade acontece uma competição no seu sistema nervoso central. Normalmente a informação do campo receptivo que foi ativado mais forte prevalece em relação aos que foi estimulado mais fraco. Então olha só, pessoal, eu quero dar o seguinte exemplo para vocês. Peguem uma caneta e pressionem sobre a palma da mão. Vocês vão ver que vocês conseguem perceber o lugar exato em que a caneta toca a mão, mas quando você a pressiona, você percebe que toda a sua mão ela sofre uma distorção. Certo? Olhem, ó, toda a mão, às vezes você precisa de mexer até o dedo pressionando contra a mão. Agora, se você mexe e você tem mecanos receptores por toda a mão, por que você consegue sentir precisamente o ponto de toque da caneta sobre a pele? Por que você não sente toda a mão se ela sofreu uma distorção mecânica, não é verdade? Pensa, um pernilongo pousando sobre a mão, você sente. O pernilongo não consegue distorcer a sua mão tanto quanto uma caneta pressionando. Então, por que quando um pernilongo pousa sobre sua mão, um objeto muito leve, você sente e você não consegue sentir toda a mão pressionando uma caneta sobre ela, você só sente um ponto de toque. Você tem essa percepção, por quê? Quando você encosta, deixa eu ver se tem um slide aqui, não tem, mas quando você encosta o lápis aqui, neste campo receptivo, ele vai ser mais ativado. Só que vai ter uma certa ativação nos campos vizinhos. Por quê? Você está distorcendo a pele toda em volta. Então é mais ou menos o seguinte: enquanto este neurônio do centro dispara muitos potenciais de ação, os neurônios que representam os campos receptivos vizinhos também vão disparar potenciais de ação, mas uma intensidade menor. E vai acontecer uma competição. Os neurônios do campo receptivo vizinho se comunicam com interneurônios inibitórios que inibem a transmissão dos campos receptivos adjacentes. Então, basicamente, é o seguinte: prevalece o sinal mais forte. Se a gente for converter isso em sinais, seria mais ou menos o seguinte: este neurônio aqui, que está recebendo essa informação, vai disparar a uma altíssima taxa de frequência de potenciais de ação. E esses aqui vai disparar numa frequência menor. Lá no sistema nervoso central vai acontecer um filtro. O filtro vai dizer o seguinte: quais são os neurônios sensoriais que foram mais ativados? É este. Este sinal vai continuar no seu sistema nervoso central. Quando você vai ver lá no seu córtex cerebral, o córtex cerebral ainda vai ser fortemente ativado por esse estímulo. Mas se você olhar o que acontece no córtex cerebral desses campos receptivos vizinhos, você vai ver que eles estão inibidos. Por quê? Porque quando você tem este campo receptivo que prevalece, ele transmite informação não só para o sistema nervoso central, mas ele contacta o quê? Interneurônios inibitórios que vão inibir o sinal desses vizinhos. Então, a ideia, pessoal, é mais ou menos o seguinte: que você perceba apenas a informação sensorial mais forte e
diminua a intensidade daquela